E aí, caros amigos leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Renan Carvalho e eu serei o seu anfitrião desse canal literário. Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal. Se você não é inscrito, compartilhe com seus amigos e deixe aquele like para fortalecer a página. Beleza? Sem enrolação, bora lá pro vídeo. Gente, eu vou confessar para vocês, eu estou muito ansioso para fazer o primeiro vídeo Renan Mais Café. E olha, eu já vou começar com uma quantidade boa de listas de livros. Foram livros que eu li em agosto deste ano de 2021. Lembrando para vocês assim que eu não estou aqui para falar mal de livro, nem de escritor, nem nada. São livros que eu li em agosto desse ano e são livros que eu gostei, outros nem tanto. Então vamos lá, bora começar o top 5 dos livros que eu li. Temos aqui A Reencarnação de Peter Brown. Esse livro aqui, gente, foi o primeiro livro que eu li em agosto. Eu gostei pra caramba dele. E eu vou tirar um pouco aqui o livro para a luz não refletir contra o livro, mas o livro vai estar aparecendo aqui em cima no cantinho, tá? A Reencarnação de Peter Brown, gente, é um livro assim que se você está buscando livros voltados mais pelo lado espiritista, nessa pegada mesmo, esse é o livro, tratando sobre o Peter, que é o nosso personagem principal, da qual ele é bem sucedido, um rapaz super jovem, saudável, jogador de tênis, diga assim por passagem, tem no livro. Logo quando você lê o livro, na primeira folhinha mesmo, ele já começa com algumas perturbações do personagem, da qual ele tem pesadelos contínuos assim. Todo santo dia ele tem vários sonhos repetitivos, da qual ele é o protagonista do sonho, que ele só vê o cenário lá acontecendo. Enquanto ele está sonhando, a mulher dele que está dormindo do lado escuta ele tipo reclamando, começando a falar sozinho enquanto sonha. Quando a coisa começa a ficar bem very hard mesmo, ele começa a corporar uma voz que não é dele, uma coisa assim bem pesada, e a mulher começa a acordar ele ali e falou assim: olha, você estava falando sozinho, você estava tendo um pesadelo e do nada você começou a invocar uma voz que não era sua, assim, bem assustadora. E ele começa a ficar muito incomodado porque assim, são sonhos que ele vai tendo na vida dele assim constantemente e acabou que virando uma pedra no sapato na vida dele. E ele começa a ficar desconfiado de que aquele homem que aparece no sonho não é tecnicamente ele. Ele começa a ficar desconfiado de que era ele em outra vida, em outras encarnações. E ele começa a buscar essas perguntas, essas dúvidas, e ele procura um profissional para tirar prova disso aí, do que está acontecendo. Eu só estou contando assim a minha experiência do livro. Com A Reencarnação de Peter Brown, está aqui do meu lado. É um livro que tem bastante assim curiosidades o tempo todo. Você vai ler ele bem rápido mesmo, não é um livro muito extenso. Acredito que se você for um leitor bem voraz que nem eu, você vai sentar lá e numa sentada você termina o livro. Mas eu recomendo que você deixe um pouquinho mais para outro dia a leitura, porque ele é bem gostosa mesmo, esse livro. Tem bastante mistérios. Pode ficar tranquilo que esse livro ele não tem nada de aspecto pesado, esse ar de deixar você com medo, assustado, não conseguir você dormir, não tem nada disso. O livro ele é mais voltado mais para o espiritismo e ficção, suspense, apesar que na folha de rosto aqui ele identifica como um romance. Aqui na folha de rosto, deixa eu mostrar aqui do outro lado para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui, essa aqui é a folha de rosto, tá? Tá com romance, mas como eu já estou um pouco mais adaptado, eu já identifiquei como que é um livro espírita, né? De suspense e ficção. É um livro que eu recomendo para vocês. A Reencarnação de Peter Brown, procura sinopse no Google, que vocês vão se identificar. Livrão. O único porém que eu não gostei do livro é que eu esperava um pouco mais do final, mas não ficou como um livro ruim para mim. Olha, pelo que pareça, vai ser uma lista bem interessante aqui. O meu encontro com o Drácula,
Gostei desse livro aqui porque eu fiquei um pouco fascinado com ele, porque por ser um livro nacional ele trata mais sobre ficção, de vampiros, para quem gosta de livros de vampiros. Aí um livro indicado nacional. O livro ele passa num sentido de que o próprio escritor, o Walter, ele é jornalista aqui no Brasil e ele passa a viajar lá na Pensilvânia. E a intenção dele de viajar lá para Pensilvânia é passar umas férias de 2 semanas por conta do trabalho de jornalismo. Ele fica muito estressado aqui no Brasil e ele recebe um convite de amigos que tem um condomínio lá na Pensilvânia e ele aceita o convite e ele passa a ficar nesse condomínio. Se eu não me engano, no livro tem aquele tipo cartão magnético, acho que é esse cartão magnético que todo residente tem para poder entrar no condomínio, no lugar que vai ficar hospedado, e sem esse cartão lá, o morador ele é convidado a se retirar do condomínio e se passar por algumas regras que tem lá no condomínio, ele pode ser preso, etc, etc, etc. Então, voltando pro livro, o autor Walter, ele passa a se hospedar nesse condomínio lá em Pensilvânia e não demora muito para as coisas dar tudo errado. O ar do local é pesado, as pessoas são estranhas, o sistema comunicativo delas é esquisito pra caramba, ele meio que tenta conversar com essas pessoas, as pessoas desviam o assunto rapidamente, umas conversas bem esquisitas, mesmo bem macabras. E com o tempo que ele vai ficando lá no condomínio de Pensilvânia, vai acontecendo umas coisas assim. Tenta imaginar assim, pessoal. Você tá assistindo um filme de terror, uma pessoa assim tá numa floresta, ou numa casa, ou num jardim, e começa a sentir aquele ar sobrenatural lá, que alguém tá te vigiando. E aí quando a vítima vira, do nada, vê tipo um cadáver assim, pá! Essa é a pegada do livro. Quanto menos espera, ele vê coisas, ele tenta buscar ajuda para polícias lá que trabalham no condomínio. Ele fala assim, olha, eu vi tal coisa aqui, tinha uma mulher morta aqui. Ele começa a relatar detalhe por detalhe. Ele tenta até cogitar se ele estava drogado ou não, porque ele pode ser que tenha uma alucinação. Mas não foi nada disso, foi tudo muito real, as cenas ali. Ele tenta justificar e até a própria polícia não dá muita bola lá para o depoimento dele e meio que tira o sarro dele. Fala assim, olha, eu sugiro que você vá lá pro seu quarto, vai descansar, você tá vendo coisa com coisa. E o personagem ele fica muito frustrado mesmo, porque ele vê coisas acontecendo lá e ninguém tá buscando entender o que está acontecendo com ele ali, né? Segundo o livro, foi mais uma experiência de uma atividade espiritual que o escritor teve lá na Pensilvânia. Né? Só para deixar assim o último detalhe do livro, que é voltado mais para vampirismo mesmo, tem um amigo que o Walter faz no condomínio, que é titulado como John, se eu não me engano. Só que o John esse é o Drácula, né, que vai virando mais o anfitrião dele, apresentando um local. É um livro que eu gostei porque eu gosto muito de livros assim que traz um suspense, que faz você ler o livro e você vai embora, você quer saber mais o que está acontecendo, aquele gostinho de quero saber mais. O porém desse livro que eu não gostei tanto, que teve muitas repetições no nome do condomínio, mas em geral assim, gente, é um livraço mesmo. Tá aí um livro nacional, para quem gosta de livro de vampiro, tá aí um livro nacional para essa pegada. Spectra. Para quem gosta de contos de terror, esse é um livro bonito, tá? É um livro bonito, eu gostei da arte dele, tem mais esse aspecto fantasmagórico mesmo, é fácil de achar esse livro. Vou mostrar também a arte para vocês, porque assim, não é um conto, são vários contos de vários autores aqui, tem escritores pra caramba aqui, não vou nem contar, porque a intenção aqui é mostrar o livro para vocês. Aqui o que acontece, pessoal, nesse livro aqui de contos de fantasmas, né? Spectras, Histórias de Fantasmas, volume 1, eu fiquei sabendo que tem um segundo volume, né? Tá como Domo Primeiro, que tem o primeiro, Domo Primeiro, e tem o Domo Segundo. Eu não tenho, mas quero adquirir o segundo. Então, pessoal, aqui a arte, aqui a arte
essa é a arte dos capítulos, aqui ó. Aqui é o nome do capítulo, A Dança. E cada capítulo, pessoal, tem essa arte aqui, ó. É a mesma arte da capa do livro. Então são contos bem curtinhos. Eu acredito que cada um assim, deve ter aqui umas 5, 6 folhinhas e acaba. Mas todos os contos de fantasmas, já é o segundo conto. Inferno Particular, o segundo conto de terror. E todos eles têm um ar de suspense, histórias de fantasmas, personagens que já começam no enredo de falar que já morreram, que esse aqui foi o local que eu morri. E o próprio espectro fantasma, vamos dizer assim, relata como ele morreu. Então, assim, é um livro pesado, um pouco pesado, digamos assim, nesse relato do sobrenatural, né, do fantasma. Eu acredito que nesse livro, pessoal, acho que são só 2 contos que são um pouco mais longos, mas não é aquela coisa de você demora para ler. Eu acho que deve ter umas 12 páginas, mais de 12 páginas. É os dois últimos contos. Então tá aí, para quem gosta de contos de fantasma, é uma boa pedida. Eu só fiquei um pouco chateado, gente, porque todos os contos aqui são bons, são muito bem escritos. Nenhum deles eu dei uma nota muito baixa, todos teve uma nota muito alta. Só que eu só fiquei chateado que os contos são muito pequenininhos e eles são muito bons. São muito bons esses livros aqui. Mas tá aí um livro de contos de fantasma para quem gosta do ar mais sobrenatural. 13 Problemas, da Agatha Christie. É considerado para mim, pelo tamanho do livrinho, quase a palma da minha mão assim, eu acho que é considerado como um livro de bolso, né? O pessoal chama de livro de bolso. E eu gostei desse livro assim, de uma forma geral assim, porque eu demorei um pouco mais para ler esse livro aqui. Demorei um pouco mais, uns 3 dias, se não me engano, porque não se engane pelo tamanho fino dele, ó, gente. Não se engane pelo tamanho fininho dele, porque o formato dele, do livro... gente, me desculpa, estou tentando me acostumar com a câmera. Às vezes eu vou para a esquerda, tem que ir para a direita, tem que ir para a esquerda. Tem esse formato um pouquinho mais demorado, mas é um livro, no geral, aqui da Agatha Christie, que trata sobre uma personagem muito famosa dela, que é a Miss Marple, que é uma senhorinha que... ela desvenda mistérios e investigação policial, que são a maioria dos livros da Agatha Christie, mas nesse em particular ele é um pouco mais diferente pelo que eu percebi. Conta a história de pessoas que se juntam para fazer uma espécie, como se fosse uma espécie de reunião do livro, alguma coisa assim, só que no caso é uma reunião mais no sentido de cada um vai relatar uma história real que eles viveram no passado, e eles vão contar a história que eles passaram, mas que ninguém desvendou o mistério de assassinato, de alguma coisa sumiu, e a própria polícia não conseguiu descobrir o caso misterioso, mas que o próprio personagem que passou pela história sabe a resposta. Ele conta todo esse relato aí nessas reuniões de terça-feira, né, que é para contar mais sobre casos de detetive. Ele conta esses relatos, ele vai contando, as pessoas vão se interessando, vai fazendo umas perguntas, o que se passa, atirando algumas dúvidas, e aí quando cada personagem relata essa história, cada um dos membros de terça-feira tem que dar tipo uma resposta se resolveu o caso ou não. Então cada um deles vão falar assim, olha, eu acho que aconteceu com fulano X, tal, eu acho que o culpado é Beltrano. É como se fosse aquele tabuleiro lá do detetive, para quem já jogou, já meio que pegou a pegada de como funciona o livro Os 13 Problemas. O interessante é que são 6 membros ao todo nessas reuniões de conversa de histórias de investigação. Todos têm uma cabeça assim genial, todos têm uma personalidade muito intelectual para relatar essas histórias de suspense e de ficção e de policial, e apenas uma se destaca como a que resolve tudo. Se eu contar um mistério que você não vai conseguir resolver, a tal senhorinha, a Miss Marple, ela vai escutando o relato de cada um ali, e o interessante é que ela não é um personagem tipo muito atrevida, ela fica lá tricotando
vai escutando a sua história, aí você termina e fala, olha, a vez de fulano, o que você acha? Aí o personagem vai comentando em cima da história, vai chegando aí quando chega na vez da Miss Murphy, ela vai relatando e o personagem fica ali, assim, tipo, fica abismado, fala assim, caramba, mas como que você descobriu? Aí ela fala assim, eu moro aqui nessa cidade simples, nunca saí tanto, então são coisas simples da vida que a gente vai percebendo, coisas assim que a maioria das pessoas não enxergam, que são os detalhes. Dois aspectos que eu não gostei muito do livro, não falando que o livro é ruim, eu gostei do livro e tal, mas eu só não gostei muito acho que do penúltimo capítulo deu uma queda, normal que os capítulos aconteçam, isso deu uma queda. Eu achei a história um pouco fraquinha, o penúltimo capítulo. O segundo elemento que eu não gostei, porque o livro é mais tratado de 6 personagens que fazem essas reuniões de terça-feira de investigações, e cada um vai contar a sua história que viveu e no final cada um vai dar a sua visão se resolveu o problema ou não. Mas em geral eu gosto de livros de investigação. Quando eu comprei o livro eu só esperava que seria tipo um livro direto assim, e que não seria essa subsequência, essas divisões, né, de cada um vai relatando a experiência investigativa, cada um resolve o problema. 13 problemas, para encerrar aqui, pessoal, para mostrar aqui, o nome do livro são 13 problemas, e são 13 capítulos, E para encerrar, o top 5, o último livro que eu li, A Guia. Eu já quero que vocês saibam que eu sou viciado em livro de ficção científica. Percebe que na nave tem um verniz localizado aqui, ó. Viu que deu uma brilhada na nave? Aqui na nave. E aqui a guia tem verniz localizado. A arte desse livro é show. Show, sensacional. Gostei da criatividade, da ilustração do livro. Aqui é um guia, pessoal. Enquanto vocês vão lendo, esse aqui é um mapa geográfico onde se passa o universo da história. E aí, quando vocês percebem, o que eu gostei de fazer foi o seguinte: antes de eu ler o livro, eu comecei lendo as localizações do mapa, porque quando eu chegasse numa parte do livro, eu ia saber que eu ia ter que voltar no mapa para poder me localizar onde que eu estou na história. Essa é a pegada. Essa é a pegada mesmo. Então aqui é o mapa bonitinho, gente, bonitinho. Eu gostei desse senso criativo da escritora brasileira, esqueci de falar que é uma autora brasileira, no sentido de organizar os pontos do universo do livro em si, né? A guia passa uma história chamada, vamos lá descobrir o nome da protagonista, a Mariana Hollins, que ela vive do que no planeta dela? De corridas de espaçonave. Tipo, como se fosse jogos Velozes e Furiosos, só que no sentido de nave, né? E são corridas perigosas, assim, que você passa numa velocidade absurda, que não tem nos nossos carros aqui. Você piscar já era, você explode, morreu. Então são corridas perigosas e ela vive muito desse esporte aí, que são corridas de espaçonave. E tem um rival dela, que é o tal de Leonel Reis, que é o seu rival, né? Que é um dos caras mais conhecidos nesse esporte de corridas de espaçonave. E ela meio que tenta fazer esse desafio lá de sempre tentar passar do campeão de corridas de espaçonave. Ele é um cara mais experiente nesse aspecto aí, mas o livro já passa assim que ela é uma personagem assim que eu não vou mentir pra vocês não. Me irritou pra caramba, porque a personalidade dela é assim, ela é muito boca aberta, personagens vão conversando com ela e se alguma coisa irrita ela já na lata já responde, ela não tem nenhum receio de dizer o que pensa, mas não foi só esse pequeno fato de ter me irritado. O que me irritou, assim, por exemplo, é que tem cenas do livro que ela tá de boa, assim, numa festa, por exemplo, e a própria personagem fala que, assim, eu me esquento fácil, se a pessoa ficar me enchendo o saco, eu vou me estourar, eu vou querer dar na cara dele. Essa é a Marina Hollins. E aí eu fiquei assim, pensando, olha, abaixa sua bolinha aí, fica de boa, não briga com ninguém, curta seu momento aí, curta seu momento. Do nada, assim, no transcorrer da história, Marina Hollins e o Leonel
reis, eles são sequestrados por outros seres de outros planetas lá, sem mais nem menos. Não são seres assim hostis, digamos assim, são até seres amigáveis, né, que estão pedindo mais socorro para eles, porque no modo geral a planeta Terra, digamos assim, o planeta está em perigo com outros seres mais perigosos e malvados aí. Então esse é o objetivo dos nossos personagens principais, correr atrás de um problema que não tem nada a ver com eles, mas que eles têm uma noção de que o planeta deles, uma hora ou outra, vai sofrer também. Então eles são eles são obrigados a resolver esse problemão aí. Então, obrigado a resolver esse problemão. E Marianne Hollis, ela tem esse negócio de egoísmo mesmo, por ser uma personagem adotada pela mãe adotiva, né? Ela é uma filha adotiva. E ela tem esse lado egoísta, fala assim, não, eu não quero resolver seus problemas, eu quero voltar para casa e não tô me interessando por vocês, mas que com o passar do tempo ela vai se acostumando com a ideia e parte para a briga. Bom, pessoal, esse aí é um livro de ficção científica. Vou pedir desculpa para vocês se eu acabei me perdendo um pouco nas minhas ideias aqui, mas eu acredito que eu falei tudo que eu queria sobre os 5 livros que eu li em agosto de 2021. São livros que eu gostei, outros nem tanto, mas não vou deixar de estar recomendando para vocês, porque o livro que foi bom para mim pode ser não bom para você ou vice-versa. Mas pode ter certeza que daqui para frente todos os meus vídeos não vai ter essa visão de falar assim, olha, não compre esse livro porque eu não gostei, então você também não tem que gostar. Não, nada disso. Eu não vou estar passando nada disso. São experiências que eu tive com os livros que eu li. E de modo geral é isso. Então, pessoal, vou pedir para vocês comentarem aqui embaixo se vocês já leram esses livros que eu recomendei para vocês. Se vocês já leram, por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam de cada um desses livros. Se você não conhecia nenhum deles, por favor, comente aqui se você tem alguma curiosidade. E se tem algum livro que eu não conheça e você gostaria de me sugerir, eu gostaria muito de saber o seu gosto literário. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Futuramente vai ter mais vídeos. Um forte abraço. Meu nome é Renan Carvalho e até a próxima.